A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos analisar assim: criou os céus e a terra, um e depois o outro, ou criou os céus e a terra. Vamos ver o que a Bíblia fala. No princípio, quando nada havia nem ninguém, os céus e a terra, como eu já disse, interpretação de junto, ou os céus em primeiro e a terra por último. E como foram criados os céus? Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. Isaías 45, 12. Deus diz: Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu os fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 48, 13 também fala: Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamei e apareceram juntos. Então, nós vamos ver aqui que Deus criou os dois juntos, tanto o céu quanto a terra. Tá bom? Continuando. Vamos analisar os seres que Deus criou. Em primeiro lugar, os serafins, descritos no livro de Daniel, ou melhor, no livro de Isaías, capítulo 6, dos versículos 2 ao 3. São seres de 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 estão às costas e 2 cobrindo as pernas e os pés. Os serafins, a única função deles é adorar, exceção daquele serafim que trouxe uma brasa viva do altar para o profeta. Só, mas nenhuma referência você tem de serafim. O próximo grupo de anjos, nós vamos ver os querubins, que são anjos adoradores e anjos guardiões. Vamos ver em Gênesis daqui a pouco, essa classe de anjos. Nós vamos ver os arcanjos, que são adoradores e são anjos guerreiros. E nós vamos ver os anjos, que são adoradores e mensageiros. Olha aqui. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 e 21, você vai ver a descrição desses arcanjos. Quando Daniel começa a orar e 21 dias depois, o anjo Gabriel fala para ele: Assim que você começou a orar, eu já vinha com a resposta para a tua oração. Porém, o príncipe da Pérsia me segurou, me bloqueou por 21 dias. Então, pedi a Deus e um dos principais, Miguel, veio em meu auxílio. Então, Gabriel, um anjo, não é lutador. Lutador é um arcanjo, tá certo? E esse arcanjo veio aonde? Abrindo o caminho para que Miguel entregasse a mensagem que Deus havia dado para Daniel. Você vai ver também Daniel 10, versículo 12 e 13. Pesquisa. E o que acontece? Tudo estava indo bem. Havia um coral de anjos, e havia um regente, havia um líder para esse coral. Quando, num determinado momento, esse arcanjo, ele olha para o trono de Deus e decide que ele também deveria ter um reino. Houve então uma rebelião no céu e Deus chama esse arcanjo, esse anjo, esse líder, digamos assim. Qual o motivo dessa bagunça toda? Por que essa rebelião? Porque eu também tenho anjos ao meu comando, eu também sou importante, eu quero ter um reino para mim. Mas espera um pouco, quando eu te criei, eu não ditei as ordens? Você não aceitou as ordens que eu ditei? Mas não é bem assim, eu também sou importante, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que. Deus falou, tá bom, já que você quer um reino,
pode fazer parte dele em outro lugar, aqui não. E ele dá ordem para Miguel, joga esse e quem quiser ir com ele para fora. Então eles foram expulsos do reino celeste. Eles não caíram na terra, porque primeiro não havia terra, só havia água. Vamos chegar lá. Aqui, para completar o nosso raciocínio. Jó 38:7. Sobre que estão fundados as suas bases, ou quem assentou a sua palavra, a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Então havia glórias, aleluias, exortações, exaltações a Deus. E eles simplesmente abandonaram tudo isso. Ezequiel 28, do 16 ao 17 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu teu interior de violência e pecaste. Ou seja, no comércio, ele começou a divulgar a ideia dele. Olha, vocês me ajudam, eu quero ser líder, eu quero ser Deus, eu quero ser poderoso, eu quero ser aquele que manda em tudo. Então vocês têm que me ajudar. E começou a fazer o quê? A cabeça dos outros que estavam ali. E por causa disso, um terço do céu caiu, você vai ver lá em Apocalipse. Pelo que te lançarei profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Olha só a posição dele. Ele estava junto com os serafins, junto das pedras afogueadas. Olha a posição que ele perdeu, porque ele criou um comércio dentro dele. Ele quis se exaltar, ele quis ser mais do que ele deveria ter sido. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Eu sou lindo, sou maravilhoso. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, a soberba do coração fez com que ele esquecesse o entendimento para ser o quê? Uma coisa qualquer. Abandonar tudo que Deus deu de bom para ele. Por terra te lancei, diante dos reis te coloquei, para que olhem para ti. Olha só como ele era, robusto, bonito, e agora olha só a podridão que ele se encontra. Muito bem. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não era redonda, não era quadrada, não era nada do que você imagina. Era sem forma. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Olha, a tarde e a manhã, o primeiro dia. Vamos fazer o dia de 24 horas. Da meia-noite até 11h59, você fala bom dia. Do meio-dia até meio-dia ou 12 horas, até às 6 horas, 59 minutos, 59 segundos, você fala boa tarde. Das 19 horas até 11 horas, 23 horas, 59 minutos, 49 segundos, você vai falar o quê? Boa noite. Então, foi o quê? Manhã e tarde, ou seja, a tarde e a manhã, o primeiro dia. Podemos contar isso como, se eu for contar um tempo, 12 horas. Tá certo? Mas a Bíblia não deixa claro quanto tempo, ela só fala manhã e tarde. Então você vai dividir o que foi, o que é manhã, o que é tarde do dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia.
A Bíblia relata que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, ou seja, em um dia, Deus faz coisas que o homem demoraria 1000 anos para fazer. E quando ele fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, mostra a eternidade dele. Enquanto nós vivemos um dia, Deus já viveu 1000 anos. Mostra a eternidade. E quando você fala um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, mostra o que? O poder dele. Eu faço em um dia o que você demoraria 1000 anos para fazer. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Quando Deus fala que surge a porção seca, surgiu uma porção, um monte seco. Não havia essa separação de 5 continentes como é hoje. Continente americano, africano, asiático, indiano, não existe. Era tudo uma porção só. Você tem que entender isso. A terra era uma porção só de terra e o resto era tudo água. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. E vejam eles, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Quando você vê, mas como assim Deus faz tudo num dia só? Porque até então, os únicos que viram, que conhecem Deus são os anjos. Nesse momento não tem tempo para ninguém. É o momento de Deus. Se Ele quer, eu quero que surja, surge. Então você pode ver que esse tempo foi de um período de algumas horas. Talvez 12, 8, não sei. Ele só fala que foi à tarde e amanhã, mais nada. Tá certo? Então até aí como os anjos, os seres celestiais conheciam Deus, para Ele mostrar o poder dele, era simples. Tá certo? E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Nesse dia quinto, nós podemos ver, no caso, nesse dia sexto, nós podemos ver que Deus está criando os animais. Ele criou nesse tempo os dinossauros, os grandes répteis. Tudo de bicho que nós conhecemos e outros que não conhecemos por causa da extinção, tudo foi Deus que criou. E aí então, tudo pronto, quando nós
estamos esperando o nosso filho nascer. Nós vamos construir o quarto, vamos pintar, vamos comprar um guarda-roupa, um bercinho, uma cômoda, banheira, os enxovais, um monte de coisa. Está tudo pronto? Tudo. Então agora o nenê pode nascer, que já está tudo pronto para ele. E assim Deus fez. Deus preparou o berço, o quarto, o enxoval do bebê. Tá certo? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mover sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo o animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Nós vamos ver aqui que o sexto dia já não foi um período de 12 horas. Já demorou um pouco mais, porque Deus criou o homem. Quando uma mulher está grávida, que ela faz o ultrassom, você pergunta: você sabe qual é o sexo? Eu sei. E o que é? É um menino, é uma menina. Um menino, uma menina. Então uma criança de 8, 9, 10, 12 anos, não, é um bebê. Por aí você vai entender o quê? Que Deus fez um bebê. Como que ele criou esse bebê de 1 a 2, 3 anos? Não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que ele fez um bebê. Porque o homem teria filhos. Teriam o quê? Bebês. Mas por que eu não lembro dessa fase de bebê? Por que eu não lembro dessa fase de criança? A Bíblia relata? Não. Mas você tem que entender que Deus, a partir do momento que Ele criou o homem, houve o tempo determinado para a infância, a juventude e a fase adulta. Tá certo? Vamos lá. No capítulo 2, Deus então vai descrever como que Ele criou o homem. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra de que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Entenderam? Que a partir do sexto dia o tempo já mudou, não havia chuva, então as plantas não tinham como nascer. A terra obedece até hoje à voz de Deus. Se você deixar uma poeirinha ali, deixa, junta um monte de poeira, varre a tua casa e junta um monte de poeira e deixa ela quieta. Dali a alguns dias vai começar a brotar um matinho dali. Por quê? A terra até hoje obedece à palavra de Deus. Joga um pouquinho de água, não precisa ser muito não. Só dá uma refrescadinha ali. Você vai ver que alguma coisa vai começar a gerar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Por que o homem não foi? Se ele já era grande e podia andar, por que ele não foi? Teria que Deus colocar ele lá? Ou ele pegou pelo pescoço, pelo braço, colocou? Você vê que não tem muito sentido a coisa, né? Tá certo? Tem que ler e pensar.
pense como Deus, que é um pouco difícil, né? Aí você vai ver. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Há ali o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então agora que você já tem uma certa idade, tudo isso aqui você vai guardar, você vai lavrar, você vai cuidar dele. É tudo seu, tá certo? Muito bem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vamos ver aqui, vamos lá para Jó. Quando os anjos se reuniram, também foi Satanás, e Deus perguntou: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Viste meu servo Jó, homem íntegro e fiel que se afasta do mal? Ah é? Então impõe alguma coisa nele, tira todos os bens dele, tá? E você vê quando ele blasfema na tua cara. Deus falou: pode tirar. Tira tudo que você quiser. Deus deu essa ordem para o demônio. E aqui não foi diferente. Anos, tempos, ele rodando, ele viu que o homem não cometia erro, que o homem não era ganancioso, não era ambicioso. Tá vendo? Ele é assim porque você não impôs nada, impõe alguma coisa, você vê se ele não erra. E Deus, na onisciência dele, já sabia. Olha, toque em tudo, menos nessa árvore, porque no dia que você tocar, você vai morrer. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Deus então tira uma costela de Adão. Por que ele não tirou um osso aqui da frente? Para que a mulher não fosse mandona sobre o marido. E por que ele não tira um osso aqui de trás? Para que o marido não seja mandão sobre a mulher. Então ele tira um osso do lado para que os dois andem juntos, lado a lado. A visão do homem é assim. O homem enxerga longe, mas a mulher enxerga o quê? Pequeno, perto. Porque a mulher vê coisas que o homem não vê. E o homem vê coisas que a mulher não vê. Por isso tem que andar junto. Que quando a mulher fala, não faça isso, ele não deve fazer. Faça assim, o marido deve fazer. Quando ele fala, não vá por ali, ela não vai, porque ele está prevendo alguma coisa lá na frente. Tá certo? Por isso que os dois têm que andar junto e parar de brigar um pouquinho. Então, o Senhor Deus, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Nós vamos ver assim, quando Adão então pega aquela bebê, ele fala: essa é osso de meu osso, carne de minha carne.
Do varão foi tomada, portanto se chamará varoa. O que a mulher responde? Nada, porque era uma bebê também. E agora ele sabe como cuidar de uma bebê. Ele sabe onde tirar leite, ele sabe como dar o leite. Era uma época que nada fazia mal. Se você pegar um queijo e comer metade dele, se você não tiver um estômago forte, você vai passar mal. Porque o queijo, de uma certa forma, é forte. Era uma época que não havia nada. Era um paraíso. Não tinha confusão nenhuma. Então qualquer coisa que se tocasse era puro. Tá certo? Mais tarde, então, nós vamos ver o capítulo 3. Deus abençoe.